Boa noite, estamos começando mais uma leitura didática e hoje o papo é sobre a cultura grega, a mitologia grega. Então, em seguida, nós vamos conversando aí. Para dizer a vocês, primeiramente, só fazer aqui alguns... Não é merchandising não, porque na verdade eu trabalho com a ideia da corrente do bem, que vai ficar gravado aí, para que vocês prestigiem o serviço do Iluminamente, da amiga Rose Rosa. Ela tem várias promoções interessantes em serviços que vão ajudar na saúde mental sua, da sua família. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e que é muito importante a gente sempre possa checar essas coisas. Contato lá é 9732 12 0034, ou vocês podem obter informações pelo site www.iluminamente.com.br. Serviço de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, constelação familiar, pedagogia, psicopedagogia, neurofeedback. Vocês vão gostar, tá? Também eu sempre divulgo, que é o momento das pessoas correrem atrás de algum trabalho. Aí eu indico o Paulo, que é aquele famoso marido de aluguel, que ele faz serviços domésticos no 98 25 12 566. E também o Açaí DS. Delivery dela é 995518909. Também meu amigo Celso, que faz delícias lá, patês de berinjela, ele faz várias coisas, temperos, 9824-78-603. Já tem gente prestigiando aí, Luiz, seja bem-vindo, está acenando para você. Então, gente, o papo hoje é sobre mitologia grega. Nós vamos fazer uma leitura didática, lendo, comentando um pouquinho. E é um assunto que eu tenho certeza que vários aqui vão poder interagir também. Quem quiser conversar diretamente comigo pode pedir aí, solicitar, quiser falar um pouquinho. Queria também divulgar o trabalho do meu amigo Fernando, Emerson Fernando Nogueira, consultor imobiliário, 9946-2201. Para quem quiser aí, saber a possibilidade de financiamento, ver a caixa, tem muitas dicas importantes aí para vocês. Pedir para que vocês sigam a página do meu amigo Mr. Green, @Mr. Green Alô Verdes, professor de biologia que já fez algumas lives aqui comigo. E aí ele está com uma live lá homenageando as plantas que ficam em quintais. Aí a primeira que ele vai falar lá é do abacateiro. Muito interessante. Para quem está precisando de formatar computador, notebook, eu indico o 94773. E queria também pedir uma ajuda para quem puder ajudar o Toninho. Ele tem várias comorbidades, deficiente, autista, já tem 49 anos, já esteve internado aí por Covid, é cego, várias coisas, ele precisa de uma alimentação especial. Quem puder ajudar, o pessoal da família fez uma vaquinha no vaca, vaka.me, 18 907 30, ou Pix 842-172-436-34. Mas eu vou colocar tudo na descrição aí para vocês quando eu estiver disponibilizando a gravação. Opa, Wendy, Lucas, seja bem-vindo. E por fim, vou anunciar a Maiara, filha do meu amigo Márcio, que está embelezando as mulheres aí com bronzeamento artificial. 9272-6112, 8576-7985. Ok?
Bom, vamos ao que nos interessa. Falar agora sobre mitologia grega. Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia, acabei de falar aí do Toninho, viu? Da campanha do Vacamê 18.907.30, para ajudar o nosso amigo Toninho, que está lá precisando lá de muita coisa. Falei aqui com o pessoal das comorbidades que ele tem, da situação. Né? Patrícia é uma das voluntárias que estão ajudando esse projeto aí de avisá-lo. É água, viu, pessoal? Boa noite, Wendy Lucas, ou o contrário. Que às vezes os nomes que as pessoas põem no Instagram a gente não identifica de cara. Pessoal, vamos lá. Hoje, quem quiser aí discutir comigo, tá? É um tema que eu sei que muita gente, mesmo quem não é professor de história, aliás, eu acho que esse tema da Grécia, da mitologia grega, ele ultrapassa a história. Muita gente que nunca estudou história e que gosta de ler sobre mitologia grega, dá um banho em qualquer coisa que eu falar aqui agora. Então, quem quiser interagir comigo sobre isso, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre mitologia grega. Bom, a mitologia grega, ela reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. O objetivo principal era de explicar alguns fatos como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fundamentos da natureza. Bom, aí nós temos alguns seres mitológicos que fazem parte desse imaginário, tá? Primeiro são os chamados heróis. Heróis para os gregos são todos aqueles semideuses, ou seja, são filhos de deuses com humanos. Na verdade, eram cidadãos gregos que tinham um destaque e que eles eram tão talentosos, tão importantes, que eles eram considerados semideuses, que teriam sido gerados por Deus. Quase que, vamos pensar que talvez fosse uma coisa, quase que analogia ao Jesus Cristo dos cristãos, né? Mas só que, assim, colocando uma outra esfera, porque nós estamos falando de um período muito anterior ao próprio judaísmo e que foi marcado por uma civilização que era politeísta, que acreditava em vários deuses. Nós tínhamos as ninfas. As ninfas eram figuras mitológicas, femininas, sempre lindas e alegres e que cuidavam das florestas. Aí nós tínhamos aí como ninfas famosa a Alceídes, que eram as ninfas das flores dos bosques. Então tinha várias Neidas, que eram as ninfas das águas. Peraí. Tem gente colocando no chat aqui. Hércules, por exemplo, professor. Hércules. Hércules é um tipo de herói. Isto. Muito bem, é um exemplo. O Luiz, quais tipos de talentos, professor? Na verdade, algo extraordinário, assim mesmo. Né? Vamos imaginar assim, daqueles gregos que tiveram grandes feitos, que conseguiram derrotar monstros poderosos, essas histórias. Assim, né? Isso é algo extraordinário, algo incomum. Né? Eram considerados heróis gregos, que é diferente da concepção de herói da Marvel, por exemplo, né? Mas quase que, se for pensar bem, é algo inspirador também, né?
até considerando a figura de Thor, né, que é o deus do trovão, que aí se tornou um herói da Marvel. Nós tínhamos também, de origem grega, as histórias com sereias, que eram figuras femininas que cantavam e possuíam corpo de peixe. Elas podiam ser representadas com asas também, cabeça e busto de mulher, e ficavam tocando harpa, e os homens que cediam seus encantos acabavam sendo tragados para o fundo do mar, né? Era uma forma de dizer que fazia parte também do imaginário também das navegações, né? Que as pessoas, quando estavam em alto mar, começavam a ter miragens, visões parecidas com daqueles que estão no deserto, né? E que de repente estão lá no deserto, nunca anda e não acha um pocinho d'água sequer, e de repente avista um oásis com todas as maravilhas e tal. Assim também acontecia com as sereias. Haviam centauros, que eram seres híbridos e fortes, corpo metade homem, metade cavalo. Um destaque para o Quiron, que era amigo de Hérades, que é um dos heróis gregos, criado por Cronos. Cronos é o deus Cronos é o deus do tempo. E havia também os sátiros, que possuíam corpo de homem com pata de bode. São correspondentes aos faunos da mitologia grega. Dos sátiros gregos, destaca-se o Pan, que é considerado o deus dos bosques. E haviam também as górgonas, que eram figuras femininas que possuíam cabelos de serpentes. A mais famosa das górgonas, que muitos já devem ter ouvido falar, é a Medusa, aquela figura da mulher que tem um cabelo cheio de cobras, né? Bom, e aí, pessoal, nós vamos falar agora dos deuses gregos, também considerados deuses do Olimpo. Eles eram figuras, esses deuses gregos eles eram imortais e eram antropomórficos. O que eram antropomórficos? Tinham formas. O formato desses deuses era o formato ligado ao formato antropo-homem, forma humana. E também tinham a ver com sentimentos humanos. Patrícia escrevendo aí, Medusa foi uma vítima de agressão feminina. Muito bem. E aqui também tem alguns grupos feministas de luta por direitos das mulheres que costumam usar a figura da Medusa, né? Depois, se você quiser contar um pouquinho do que você sabe aí, você fica à vontade, tá, Patrícia? Qualquer pessoa aí pode me chamar aí na conversa aí e dividir a tela comigo se quiser, tá? Bom, os deuses do Olimpo, eles viviam no Monte Olimpo e são considerados os deuses do panteão grego. Tem 12 principais. Zeus, que é considerado o rei dos deuses, ele seria o deus dos deuses. Aí nós temos depois a Hera, que era a protetora da mulher, considerada a esposa de Zeus, e também ela protegia os casamentos e a maternidade. Nós tínhamos também um dos deuses do panteão grego famoso, era Poseidon, deus dos mares e dos oceanos. Aí a Patrícia explicando aqui sobre a Medusa, mas foi extremamente amaldiçoada só porque não cedeu
sua divindade ao Deus que nós estamos falando agora, que é o Deus dos mares e do oceano. Muito bem, Patrícia. Obrigado pela sua contribuição. Quem tiver alguma informação sobre qualquer parte aqui que eu falar dessa parte da cultura da mitologia grega, fique à vontade aí para escrever no chat, para abrir a tela. Tá? Como castigo, recebeu a cabeça de serpentes. Bom, então, provavelmente a associação de Medusa com o movimento feminista para representar as mulheres que se negam a Lucas, tinha uma divindade para cada aspecto, praticamente isso. Só que as divindades gregas, diferente de outras divindades de outras civilizações consideradas politeístas, expressavam alguns sentimentos, como sentimentos e virtudes, tá? Além, né, assim, os que estão mais relacionados a fenômenos da natureza, no caso do Poseidon, que é o deus dos mares e dos oceanos, a própria Hera, que era a deusa do Olimpo, que era a casa dos deuses, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, Hades, que é o deus dos infernos, dos mortos e do subterrâneo. Seria talvez equivalente ao demônio, a representação do mal na cultura grega. E aí nós vamos ter a Afrodite, aí expressando um sentimento, que essa é bem famosa, que ela é a deusa do amor, do sexo e da beleza. Né? Então nós temos, de um lado, a Medusa, só que a Medusa ela não chega a ter essa categoria da Afrodite, que era vista como uma deusa, né? Mas aí já expressando a questão da função, a deusa do amor. Aí nós vamos ter depois a Hestia, que é a deusa do lar e do coração. Aí, curioso que a deusa do amor em contraposição à deusa do coração. Por que isso? Deusa do lar e do coração. Porque eles consideravam coração algo mais ligado à vida. Ainda não tem essa associação como nós temos hoje do coração associado ao amor. Tanto que essa representação mesmo de Afrodite com o coração é uma coisa bem contemporânea, bem moderna, que não se equivale à cultura grega original, que separa o coração, né, mais ligado à vida, e o amor ligado ao sentimento, sem estar representado com o coração. Aí a modernidade fez essa associação do amor ao coração. Tanto é que nas representações de Afrodite se desenha um coração, mas nas representações gregas não tinha esse tipo de associação ainda. Nós temos aí também o famoso Apolo, que é o deus do sol, da música, da poesia, das artes, da beleza masculina e da adivinhação. Então aí Apolo é um múltiplo deus, né? Ele abarca um tanto de coisa. Vejam bem, ele é o deus do sol, ele representa a luz do sol, é Apolo. A música também vem de Apolo, a poesia vem de Apolo, as artes também vêm desse deus Apolo, a beleza masculina é o Apolo, e a Grécia tinha essa coisa mesmo de representar a questão da beleza, né? E da adivinhação também, né? Bom, e aí nós temos Ártemis, que é a deusa da caça,
da castidade, da luz e da vida selvagem. É interessante juntar aí castidade com vida selvagem, né? Ares é o deus da guerra. Ares, deus da guerra. Aí nós vamos ter outros aqui, ó. Eros, deus da paixão, do sexo e do amor. Aí lembrando que Eros seria essa representação masculina e Afrodite a representação masculina. Mas vejam que tem semelhanças aí, né? Como representando o amor, o sexo, só que o Eros masculino e a Afrodite feminina. Atena, que aí é a fundadora da cidade de Atenas, a principal cidade grega da antiguidade, que é a deusa da sabedoria, da justiça e das artes, da guerra e da serenidade, considerada a protetora da cidade de Atenas. Então ela envolve várias virtudes e sentimentos, né? Sabedoria, justiça, artes, guerra e serenidade. Então, no que diz respeito à guerra, ela seria o feminino, a guerreira feminina em contraposição ao guerreiro que é Ares. Aí vem Atenas, que é o deus do tempo, de cronologia, cronômetro, se origina da palavra cronos. Aí o Lucas colocando aí, o professor Zodíaco tem alguma ligação forte entre os deuses ou é apenas uma ficção? Bom, os signos do Zodíaco, aí eu vou dizer para vocês que não é uma invenção grega, tá? Os signos do Zodíaco surgiram entre os antigos mesopotâmios e também aos egípcios. É claro que aí depois ele vai ter um aperfeiçoamento também com os gregos, com os persas e também com os romanos. Mas a questão da observação, a chamada astrologia, era uma função que surgiram com os primeiros povos que habitavam os rios, porque eles usavam a posição dos astros para poder saber a época certa da colheita. Então eles associavam os astros à colheita, e daí que surgiram os signos. E aí e essa invenção de que eles teriam uma ascendência no tipo de vida da pessoa, né? Porque aí eles observavam, associando, porque na verdade os meses, a época do ano, o ano para os antigos era medido pelo tempo da colheita. Então nós não tínhamos uma divisão assim, janeiro, fevereiro, ou seja, foi uma construção mais do Império Romano. A contagem que era feita das épocas tinha a ver com o período do plantio e da colheita. E os signos do zodíaco, eles tinham um sentido eles interpretavam quase que aquela coisa de você coincidir uma coisa com a outra. Do tipo, se havia, por exemplo, uma quantidade de época da fertilidade da mulher, se tinha algum astro influenciando essa fertilidade, aí eles associavam o signo com aquela quantidade de mulheres e com a época que as mulheres haviam nascido. É toda uma associação que foi construída. Luiz falando que irei sair, muito obrigado pela disposição do senhor. Ô Luiz, eu faço essa live tarde porque é o horário que eu posso gravar, tá? Mas ela fica gravada, depois se você quiser continuar vendo, fique à vontade, tá? Isso, eu estava falando que acha legal o jeito que o zodíaco é representado no desenho, tá? Mas foi tudo construção, não foi coisa assim que foi elaborada, alguém teve uma ideia num clique, não, gente. Foram milhares de anos que isso foi pensado, desenvolvido. Aí, imaginem como se
para pensar, para criar o signo de Câncer, que é o meu, por exemplo. Não foi assim do nada, não. Eles ficaram observando aquela época lá de final de junho, final de julho, o que acontece, como é que são as pessoas dessa época. Então aquele astro ali da constelação de Câncer é que rege aquela pessoa. Nessa época é uma época boa para plantio de quê? Dependendo da cultura. Então eles associavam a colheita, ao tipo de... até o comportamento das pessoas, né? Aquele mais calmo, mais, né? Aquela pessoa. Tanto é que a gente abre o jornal todo dia. Espera aí que eu vou pegar um jornalzinho aqui para a gente poder ver essa questão do zodíaco, como é que é. Né? Vou achar aqui para mostrar para vocês que existe as pessoas que caminham para essa interpretação da astrologia. Está aqui os signos do zodíaco. Então nós temos Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário, Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. Então, por exemplo, quem é do meu signo hoje, o que está falando? O melhor deste momento está totalmente ao alcance de sua mão, prestando a devida atenção a todas essas coisas que se repetem diariamente, junto com as pessoas que você encontra de maneira inadvertida. Então, ou seja, eu leio essa orientação para o meu signo hoje e muitas vezes isso coincide. Ou pode não coincidir, ou pode servir, inclusive, de conselho. Então é algo que não foi construído do dia para a noite. Isso aqui, a astrologia é um tipo de crença ou de saber cultural que ele é milenar. Que existiu há 6.000 anos antes de Cristo. Foi quando os povos mesopotâmicos começaram a... Porque naquela época assim, não tinha TV nem zap-zap para as pessoas distraírem. Então, a distração depois do trabalho, à noite, antes de dormir, era ficar olhando para o céu. Né? Então, é claro que não tinha poluição, a observação do céu era muito mais propensa a se fazer combinações e pensar sobre isso. Tá? Então é interessante fazer o contraponto, embora não seja específica da cultura grega, foi importante essa colocação para a gente poder associar essa questão. Inclusive, né, mesmo não sendo original da cultura grega, quando eles citam lá que Apolo é o deus da adivinhação, a astrologia é um pouco a ciência da adivinhação. Patrícia, está gostando aqui. Interessante, deixa eu ver quem mais colocou aqui. Patrícia, uma ciência, isso aí. Na verdade, ciência não, viu, Patrícia? Porque tem todo um critério para se declarar algo uma ciência. O saber científico em si. Mas a verdade, vamos colocar como um saber cultural acumulado ao longo da história da humanidade. Né? Depois nós temos aqui ainda as figuras de... Falei do Cronos, no último. Deméter, que é o deus da colheita e da agricultura. Perséfone, que é a rainha do submundo e deusa das flores e frutos. Dionísio, que é o deus das festas, do prazer e do vinho. Dionísio. Hermes, deus do comércio e das comunicações, mensageiro dos deuses, protetor dos comerciantes e dos viajantes. Eu até brinquei, Patrícia deve lembrar disso. Eu lembro lá da minha juventude que chegava uma revistinha em casa, chamava Hermes, que era uma revistinha que vinha para você fazer pedidos. Você colocava no correio e chegava a mercadoria que você pedia, você pagava lá e tal. Que eu falo que é meio que precursor hoje das compras pela internet, foi essas revistinhas que a gente encomendava as coisas.
Eu lembro que tinha um que chamava Hermes. E justamente Hermes é homenagem a esse deus grego que é o deus do comércio, das comunicações. Tinha o Hefesto, que é o deus do fogo, dos metais e do trabalho. Como é que é? Deixa eu ver aqui, banco. Não, Patrícia. Do vinho é Dionísio mesmo. E nós tínhamos também Gaia, que é a deusa da terra. Gaia, deusa da terra. E também Pan, que é aquele figura que nós vimos lá, né, que tinha pata de carneiro e chifre, que é considerado deus das florestas, dos bosques, do campo e dos pastores. Ah, tá. Baco. Não sei, mas sempre soube Dionísio. Baco aí é novidade, não sei, depois a gente pode pesquisar. E aí nós temos, eu já tinha falado em outra live, que nós temos da cultura grega como grande herança, mais ou menos no ano 796 a.C., foram disputados na Grécia os primeiros Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram uma homenagem a Zeus, que é o deus dos deuses. E então os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia como essa forma de integrar as diversas cidades-estados que compunham a Grécia em si, tá? Bom, aí, quando nós falamos mitologia grega, logia vem de logos, que é estudo dos mitos. Mas o que é um mito? Atualmente, mito não é... Ultimamente andaram chamando um tal presidente aí de mito, né? Mas na verdade mito, gente. Então para quem não conhece vai associar que é isso, mas não. Tá? O mito é toda aquilo que sobrevive ao tempo e se torna que é algo assim, vamos colocar algo no campo extraordinário, no campo impossível, mas que vai se consolidando ao longo do tempo, porque as pessoas vão contando e acreditando naquelas histórias, vão se perpetuando. Que tem uma certa representatividade, uma certa simbologia. Tanto que alguns times de futebol, por exemplo, quando tem um jogador que é extraordinário, que marcou a história do clube, o pessoal fala isso, aquele ali é um mito. Então, pode ser relacionado à pessoa, mas ao folclore, as questões que têm a ver com algo, digamos, fantástico. Né? O mito é uma história fantástica, é um endeusamento que é feito de uma pessoa, de um acontecimento. Então a Grécia ela é feita de muitos mitos. Na Grécia também é que nasce o teatro, onde a Patrícia aí que já fez teatro, o teatro é uma invenção grega. E não sei se você sabe, Patrícia, a cultura grega, na verdade, por mais que a gente diga lá surgiu a democracia, o povo, a liberdade, não sei o quê, só que ela era exclusiva para os homens maiores de 30 anos. Porque as mulheres ficavam completamente fora. A ponto de que até os papéis femininos que existiam no teatro grego eram representados por homens. Não é à toa que eles construíam máscaras de argila e de outros artefatos, e a maioria das máscaras eram para representar as mulheres. E o teatro de arena.
Augusto. Isso. Bom, então nós temos como contribuição o teatro grego, nós temos como contribuição dessa cultura grega as Olimpíadas, e nós temos como contribuições básicas o surgimento de 3 palavras que são muito importantes até hoje. A primeira delas é a palavra política. A gente hoje tem gente que tem o pavor da palavra política, associa política à enganação, associa política ao ato dos políticos. Olha, política é coisa de político. Quem é que faz política? É o político. Quem que são os políticos? Na verdade, gente, a palavra política ela se origina de polis. E que para o contexto grego seria a ação na cidade. Ou seja, tudo que eu faço e que não é individual é político. Dom Pedro Casaldáliga, um bispo aí da Teologia da Libertação, que morreu há pouco tempo, ele tinha uma frase que do panteão grego que ele tinha lá na pequena capela lá da residência dele, onde estava escrito: nem tudo é política, mas a política está em tudo. O que ele quis dizer com isso? Bem-vindo a Iago e outros que estão entrando. Na verdade, a palavra política, no contexto grego, ela tinha a ver com toda ação que eu faço em relação ao outro. Ou seja, uma relação de alteridade. Alteridade é uma palavra que vem de alter, quer dizer outro. Ou seja, tudo que eu faço e que está relacionado à minha relação com o outro, aquela ideia, o meu direito começa onde o do outro termina, e vice-versa, significa o quê? Que na relação com as pessoas eu estou fazendo política. A minha atitude de tomar um tempo aqui de fazer essa live aqui com vocês é um ato político. Não é um ato só de um professor querendo discutir mitologia grega. Por que é um ato político? Porque através dessa ação aqui eu estou envolvendo vocês. Então essa troca de saberes é uma ação política. É uma ação na polis. Que, aliás, dessa construção é que Aristóteles formulou no livro A Política da necessidade. Um livro chamado A Política, que foi um livro escrito pelo filósofo grego Aristóteles, onde ele afirma que a sociedade tinha que se organizar para que o cidadão grego pudesse ter tempo para fazer política. Ele queria arrumar um jeito do cidadão ter tempo para fazer política. O que é esse tempo para fazer política? De se reunir na arena, discutir as situações da cidade, resolver os problemas comuns. Que muitas vezes a gente fica lá só trabalhando, e a gente não para conversar e resolver as coisas. Igual até a gente até conversa muito entre nós professores, que a gente tem uma realidade complicada hoje, que é essa questão de não termos tempo de reunirmos para discutir o cotidiano dos alunos. Isso acontece quando tem conselho de classe, por exemplo. Porque no conselho de classe é que a gente fica sabendo que aquele aluno está mal na sua matéria, ele está com problema, o outro professor, esse aluno teria se abrido com o professor, com o coordenador, e contou uma situação terrível que a família dele está vivendo e você não sabia. Aí você vai compreender algumas atitudes da sua disciplina. Patrícia falando, deixar de ser alienado. Exatamente. Então a política Então o Aristóteles falava que o cidadão grego ele tinha que ter tempo para fazer política. Aí ele chama esse tempo de
da necessidade do ócio. O que é o ócio? Ócio não é só ficar à toa. Ócio, o conceito de ócio, no sentido grego, é ter tempo para pensar a vida. Que não adianta a gente ficar só trabalhando, estudando, mas não ter uma finalidade. Não saber planejar o para quê. O que eu vou fazer com isso? Por isso que existem aqueles que servem só para fazer os trabalhos mais pesados e aqueles que servem para pensar. O chefe já for funcionário. Aí ele sabe como é que conduz. Logo existe. Aí já é outro filósofo grego, né? É do Aristóteles. Nossa, agora minha cabeça fundiu. Quem quiser ajudar, pode ajudar. Bom, então a política ela surge no contexto grego como essa arte de pensar a vida, de agir na cidade, de agir na polis. Aí eles vão criar uma outra palavrinha que existe, que ficou como herança para nós, que é a palavra economia. A palavra economia ela se deriva de oikos. Oikos é a casa. Só que para os gregos é chamada casa comum. Ou seja, é aquela casa, uma pequena unidade na cidade, onde várias pessoas interagem, que sejam familiares, funcionários, etc. Mas que exige uma organização. Esse oikos não é uma organização da casa comum. Ou seja, quando eu penso em economia, quando eu penso em dinheiro, ou como que vai ser organizada a sociedade, a palavra economia vem disso, de como organizar a casa comum, como organizar aquilo que é comum a todos, para que todos possam usufruir. Então, quando eu falo assim, vamos economizar, quer dizer, vamos organizar a casa. O sentido é esse. E a terceira palavrinha, que para encerrar a nossa live, porque a gente tem que deixar o tempo para ficar gravada, é uma palavra fundamental e que hoje muita gente despreza ou utiliza para fins inadequados, que é a palavra democracia. Democracia. Demo, povo. Cracia, poder. Então, democracia é o poder do povo. Principalmente o sistema democrático da Grécia, em que as pessoas se reuniam numa ágora, que era uma praça comum, onde lá eles decidiam os destinos do povo grego. Era naquele momento da ágora que as pessoas aprendiam a dialogar, ceder de um lado, ceder do outro. Então, mais do que a democracia é um aperfeiçoamento da política. Porque eu posso fazer política de forma autoritária. Que política é qualquer ação, é política. A política pode ser para o bem e para o mal. Já a democracia, ela tem que visar o bem comum. O que é uma atitude antidemocrática? Uma atitude que é tomada como decisão autoritária sem consultar o povo. Aí quando a gente fala que a democracia atual é uma democracia representativa, é por quê? É porque não é como na praça grega que todo mundo podia ir lá para a praça e opinar sobre os assuntos do cotidiano. E por isso que os gregos queriam ficar à toa, porque eles queriam ter um momento para poder sentar e conversar. E aí, claro que para que eles pudessem ter esse tempo para poder discutir política, eles tinham que ter, que aí era uma outra situação, eles tinham que ter cidadãos de subalternos, que muitas vezes eram prisioneiros de guerras, por isso que eles gostavam muito de guerrear com povos, que era onde eles podiam
ali capturar escravos que iam fazer o trabalho braçal. E o cidadão grego mesmo, o chamado Eupátrida, que era o cidadão grego raiz, aquele que foi nativo, ele tinha esse tempo para poder conversar sobre a política da cidade. Isso, atitude contra a arbitragem. Isso mesmo, Patrícia. Então, a democracia ela surge como essa forma de organizar a sociedade para que o bem comum se tornasse algo fundamental para a organização da sociedade, e no caso nós estamos falando da sociedade grega. Tá? Bom, gente, se alguém tiver mais alguma questão, o recado que eu queria deixar para vocês aqui nessa noite é essa. Para quem quiser depois rever a live, vai estar gravada, tá? Aí nesse canal de aulas. Na semana que vem eu vou fazer uma outra live no meu outro canal do Instagram, então eu devo fazer esse leitura didática na segunda. Ou seja, eu vou alternando de acordo com os outros cronogramas, mas eu vou estar avisando a tempo para vocês, que aí eu já devo entrar, a gente conversar um pouquinho sobre civilização romana, tá? Um grande abraço para todo mundo, boa noite, e aí que nós tenhamos aí tá chegando aí na Santa, que nós temos aí uma reflexão de cuidado, tá? Vamos ter muito cuidado, porque não há leitos, as pessoas estão morrendo sem oxigênio, então vamos nos cuidar. E também eu convido vocês para amanhã, na minha outra página, no @AfroWellington, às 19 horas, eu vou conversar sobre 1964, para não esquecer, com o professor Dalvit Greiner, um grande amigo de longa data aí, que vai conversar comigo, doutor em História pela UFMG. Amanhã, 31 de março, é o dia em que foi do golpe cívico-militar de 1964. Nós vamos compreender que tem muita coisa que é importante a gente não esquecer para poder e associar, né, com a nossa realidade também. Nós aqui temos uma certa crise nessa questão atualmente, tá? Que o debate amanhã vai ajudar muito. Então convido vocês às 4 de março, às 19 horas, Wellington, você vai começar a professor David, boa noite com Deus. Obrigado, é muito valioso tudo que você nos proporcionou. Obrigado também, viu, Patrícia, por ter participado. Aí quem entrou depois com o Samir, outras pessoas que eu estou vendo aí, essa live vai ficar gravada aí para que vocês possam rever, tá ok? Um grande abraço.